a treliça e a videira. Quero então que os irmãos me acompanhem. Deixa começar citando algo que está bem no inicinho do livro. Diz assim: é impossível você ler a treliça e a videira sem que suas estimadas pressuposições de ministério sejam profundamente desafiadas. Este livro é uma reavaliação do ministério cristão sobre uma perspectiva que glorifica a Deus e está saturada das Escrituras. Esclarecerá a anomalia de alguém ser um cristão sem ter um coração missionário radical. Guarde isso aqui. A anomalia de ser cristão sem ser um missionário radical. Já pensou nisso? Mas pastor, como é que eu vou para missões? Como é que... eu colaborei aqui na igreja, nosso alvo era 30 mil e nós passamos os 30 mil. Beleza, mas você, como pessoa que foi chamada a ser um missionário, onde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua vizinhança, você está fazendo esse trabalho? Se você não está fazendo, você precisa se perguntar o que está acontecendo. Identificará a superfluidade de estrutura de ministério que deve mais pragmatismo cultural do que a Bíblia. Acima de tudo este livro nos inspirará a servir a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. E este aqui é o Richard Shin, que escreve, diretor nacional da Comunhão Australiana de Estudantes Evangélicos. Então, vamos fazer algumas perguntinhas. O que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos? O que o Senhor Jesus espera de seus servos? O que o Senhor Jesus espera de nós? Você já se perguntou? O Senhor Jesus espera que nós estejamos todo domingo na igreja, cantando, louvando a Deus, ouvindo a palavra, avaliando se foi bom ou não o culto, né? E batendo palmas ou dizendo foi ruim. O culto faz parte da vida cristã. Mas se a sua vida cristã se limita a EBD e ao culto, a sua vida cristã está pequenininha. Precisa ser muito mais do que isso. O culto faz parte da vida cristã, mas há muito mais ao qual Jesus está nos chamando. O que o Senhor Jesus espera de seus servos? O que o Senhor Jesus espera de nós? Então vamos lá, eu vou citar alguns textos e vou ser rápido, porque são conhecidos. Mateus capítulo 28, 16 a 20. Esse é o texto clássico da grande comissão. E diz esse texto que seguiram os 11 discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designaram. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lembra a pergunta? O que o Senhor Jesus espera dos seus servos? O que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos? O que o Senhor Jesus espera de nós? Eu quero lhe dar algumas sugestões rápidas nesse texto, porque eu vou em alguns outros. Chegaram aonde o que o pastor Rubem me pediu. Ele me falou: você gosta bastante da área escatologia. A igreja está esperando a Cristo voltar, a igreja está esperando o arrebatamento, e parece que alguns crentes só vivem assim, né? Você não vai fazer nada para Deus? Não, eu estou esperando Cristo voltar. Estou esperando Ele voltar, né? Eu amo Ele, eu quero que Ele volte logo, por isso não faço nada, né? E isso é complicado, mas já chegaremos lá. Então o que o Senhor espera de nós? Em primeiro lugar, obediência. Diz que os 11 seguiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Eles foram para o monte que Jesus tinha dito para eles: eu vou encontrar vocês lá. Eles foram um grupo de pessoas e de discípulos obedientes. Jesus espera que você e eu sejamos obedientes. Isso tem a ver com a grande comissão. Isso tem a ver com discipulado. Em segundo lugar,
O Senhor Jesus espera adoração, porque diz que quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Entenda o seguinte, eles não duvidaram da pessoa do Senhor Jesus. Eles não duvidaram que ele fosse realmente Jesus Cristo. Na verdade, tudo indica no texto, a adoração, eles se inclinaram, eles se prostraram, provavelmente até beijaram uma das suas mãos em sinal de adoração. É isso que a palavra nos traz a ideia, quer dizer. Mas as dúvidas que haviam eram em relação a eles mesmos. Imagina um grupo de 11 discípulos que na hora mais terrível da vida do seu mestre o abandonam. Sumiram do mapa. E aí talvez eles começam a pensar, bom, estamos adorando, mas será que nós ainda temos chance e oportunidade? Será que ele vai nos utilizar? Ou será que ele vai dizer, vocês me abandonaram na hora mais drástica da minha vida, eu não quero mais saber de vocês? Mas ele espera adoração. Não sei qual que é a sua história, não sei como que está a sua vida. De repente você entrou hoje nessa EBD e está igual aqueles 11 discípulos. Estou longe de Jesus faz tempo. Acabou, não tem mais nada para mim. Tem sim. Aqueles 11 discípulos, depois de Atos 2, da vinda do Espírito Santo, não foram os mesmos. Foram extremamente transformados. Terceiro lugar, dependência. Ele espera a dependência. Diz o texto que Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A autoridade não é sua nem minha. A autoridade não era dos 11. A autoridade está e reside em Jesus Cristo. Precisamos depender da autoridade dele. A autoridade foi dada absolutamente ao Filho de Deus em todas as esferas de existência. A ideia é que a autoridade de governo, a autoridade de domínio, o governo, domínio, a autoridade para governar todas as coisas no universo, foi dada ao Filho de Deus, foi dada a Jesus Cristo. E é com base nessa autoridade que nós fazemos o que fazemos. O que fazemos. E em quarto lugar, o que ele espera dos seus servos, dos seus discípulos, de nós? Compromisso. Versículo 19 e 20. Precisamos obedecer, precisamos adorar, precisamos depender, mas precisamos ter compromisso. Compromisso no quê? Com base na autoridade que lhe foi concedida pelo Pai, o Senhor Jesus, ele chama seus discípulos para o compromisso de fazer discípulos. Com base nisto, a autoridade suprema, única e universal do Filho de Deus, isso aqui eu estou citando, não coloquei ali, mas o livro A Treliça Videira, escute bem o que ele diz no primeiro capítulo, nas páginas 18 e 19, e com base nisto, a autoridade suprema, única e universal do Filho de Deus ressuscitado, que Jesus comissiona seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações. Às vezes, nossas traduções da Bíblia dão a impressão de que ide é a ênfase do mandamento, mas o verbo principal da oração é fazer discípulos, que conta com 3 particípios subordinados e ligados a ele: indo, ou à medida que você vai, batizando e ensinando. Interessante. Indo. Quantas vezes nós temos ouvido, e mesmo no meio da nossa denominação, vamos obedecer o ide de Jesus. Já ouviu isso? Talvez essa é uma das razões e motivos na história da igreja que muitos cristãos não fizeram nunca discípulos, porque eles obedecem o ide, que não é uma ordem. Não, mas eu fui evangelizar, eu falei do amor de Jesus. E aí, você fez mais alguma coisa? Não, eu obedeci o ide de Jesus. Ou campanhas obedecendo o ide de Jesus. E na verdade o verbo não é um mandamento. Poderíamos traduzir indo, ou enquanto vocês vão, ou enquanto vocês vivem suas vidas. Olha que legal.
Enquanto vocês vivem sua vida, ou enquanto estão andando por este mundo, façam o quê? Discípulos. Todo crente pode ser um fazedor de discípulos? Sim. Aliás, eu vou dizer não. Porque nem todo crente é um discípulo. Mas todo discípulo é um crente. Discípulo faz discípulo. E crente não faz discípulo. Porque primeiro precisa ser discipulado para fazer o quê? Discípulos. Discípulos. Haja tarefa. Pastor Rubem, Pastor Milton, Pastor Gilberto, Pastor Roberto, Tregue, Carlos, vocês vão ter muito trabalho. Estou falando isso porque essa é a maneira de pensar da maioria das igrejas. São eles que vão fazer. E nós vamos continuar aqui, ó, sentadinho. A ordem é para os pastores? Ou a ordem é para todos? Para todos. Para todos. Batizando. Provavelmente o batismo aqui se refere à iniciação dos discípulos. Eles estavam assumindo publicamente um compromisso com Cristo. Estavam dizendo que iriam morrer por Ele. Estavam dizendo que eles haviam se arrependido dos seus pecados e que estavam se submetendo à soberania de Jesus Cristo, o Senhor que governa sobre todo o universo. O batismo não é simplesmente, é claro, o batismo nos salva. É uma ordenança, nós entendemos isso. Mas quando nós passamos pelas águas do batismo, estamos dizendo, eu estou me submetendo à autoridade absoluta de Cristo e estou testemunhando que eu morri com Ele e ressuscitei com Ele para uma nova vida. O ensinar que os discípulos deveriam fazer reproduz o que o próprio Jesus havia feito com eles. Jesus fora mestre deles, diz lá no livro A Treliça. E porque Jesus os ensinou, eles cresceram em conhecimento e entendimento. Os discípulos devem agora, por sua vez, fazer novos discípulos por ensinarem outros a obedecer todo o mandamento dado por seu mestre. Olha o que o livro diz, esse aqui, eu estou citando só esse, na página 20. A instrução de Jesus sobre fazer discípulos, registrada em Mateus 28, 19, não é apenas uma mensagem específica para os apóstolos reunidos em volta dele no tempo da sua aparição final após a sua ressurreição. Não é algo só para aqueles. É algo para a igreja em todos os tempos. Todos os tempos. Dê uma olhadinha comigo ao que o livro diz lá nas páginas 20 e 21. Portanto, o alvo do ministério cristão é muito simples e até certo ponto mensurável. Estamos fazendo e nutrindo o verdadeiro discípulo de Cristo? Vamos continuar. A igreja sempre tende em direção ao institucionalismo e à secularização. O foco muda para a preservação de programas e estruturas tradicionais e se perde o alvo de discipulado. Isso é uma verdade? Normalmente, começa por nós pastores, nós estamos mais preocupados com estruturas do que fazer discípulos. Aonde que fica o fazer discípulos? Quer ver uma pergunta simples para mim, para a minha igreja e para a igreja aqui? O quanto que nós investimos do nosso orçamento anual em material de evangelismo e discipulado na igreja para fazer discípulos aqui? Você sabia que às vezes a igreja nem compra material para isso? Nem investe? Às vezes investimos fora para aliviar um pouquinho a nossa carga, mas nós estamos fazendo algo, não é? Mas em nossas igrejas, o que estamos fazendo? O quanto estamos investindo para aquilo que Jesus nos mandou? O mandato de fazer discípulos é o critério que determina se nossa igreja está engajada na missão de Cristo. Estamos fazendo verdadeiros discípulos de Cristo. E ele continua dizendo: nosso alvo não é fazer membros de igreja ou membros de nossa instituição e se verdadeiros discípulos de Jesus. Ou, retornando à nossa parábola, nosso alvo é dar crescimento à videira e não à treliça. O que é a treliça? As estruturas.
E a videira são pessoas, vidas que dão fruto e vidas que crescem. Isso é completamente diferente. Vamos fazer uma outra perguntinha. Como o Senhor Jesus preparou seus discípulos para fazer discípulos? Olha comigo mais um texto, Marcos 3, 13 e 14. Os irmãos estão me acompanhando? Eu estou indo rápido para conseguir chegar onde eu quero. Mas eu estou tentando fazer uma sequência lógica para que você entenda. Ok, Marcos 3, 13 e 14, diz assim: depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Agora, observe alguns verbos importantes aqui, ok? Observe esses verbos importantes nesse texto. Chamou. O texto é bem claro em dizer que foi Jesus quem chamou. Ele chamou os que ele mesmo quis. Outro verbo, vieram. Eles tiveram que mudar a direção e as prioridades da sua vida. Um dia o Senhor Jesus chamou a você e a mim. Nós viemos a Cristo e Ele mudou a direção e prioridade das nossas vidas. Amém? Já mudou os seus? Já mudou as suas prioridades? Não é mudar de emprego, mudar de isso. Não. Prioridades. O que realmente é importante? E o terceiro, designou. Olha só, Jesus foi claro sobre a tarefa e o alvo que tinha para eles. Em primeiro lugar, ele designou os 12 para fazerem o quê? Para estarem com ele. E em segundo lugar, para os enviar a pregar. E tem outras tarefas, depois no versículo seguinte diz para expulsar demônio, para curar tal. Mas qual foi o motivo principal pelo qual o Senhor Jesus chamou os 12? Para estarem com ele. Parece que é perda de tempo. Mas eu vou estar, e quem que vai pregar, quem que vai fazer? Nós precisamos ser como Jesus, chamar pessoas para estarem conosco e discipular. Pastor Rubem, quantos membros atualmente tem a PIBA? 400? Mais ou menos. 100 para cada pastor. Discipular. Tem como? Não tem. Precisa dos outros. Precisa de cada um. A minha esposa está iniciando este ano um discipulado de mulheres. Ela escolheu um livro, um ótimo livro, baseado nas Escrituras, porque tem tanta coisa para aí que não é baseado nas Escrituras. Mas ela escolheu algumas irmãs que já têm uma maturidade para discipular elas primeiro, para que depois elas discipulem outras mulheres. Com base no que ela está fazendo isso? Tito 2 diz que as mulheres mais... O texto diz velha, mas eu vou trocar. Experientes. Amém, irmãs? As mulheres mais experientes ensinem as mais novas a como amar os seus maridos, educar os seus filhos. Precisa disso? Tem mulheres novas, casam e acham que o casamento é o céu. Já entra cantando céu, lindo céu. Daqui a pouco tem problema, acha que está no inferno. E aí precisa dessas irmãs mais experientes para ajudar o quê? Você precisa continuar firme, você precisa amar seu marido, precisa ajudar com seus filhos, e investir. Qual que é o livro, amor, que você vai utilizar? É Discipular de Mulheres, já? É Discipular de Mulheres, mas é um livro que já tem sido utilizado bastante, né? Aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então ela está começando isso, é muito bom. Olha só, chamou os 12 para estarem com ele, e depois fez o que com esses 12? Os enviou para pregar. Mas primeiro ele esteve com eles, o discipulou, andaram junto, viram ele fazendo as coisas. Se nós estivermos com Jesus, se não andarmos com ele, nada acontecerá. Não colheremos fruto do nosso trabalho.
Opa, é isso aí. Vamos olhar para duas perguntas que estão nesse parágrafo do livro e tentar respondê-las. Um parágrafo que eu li um pouquinho atrás. E as duas perguntas são essas: estamos fazendo e nutrindo o verdadeiro discípulo de Cristo? E a segunda: estamos fazendo o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Então, primeiro vamos mudar um pouco as perguntas e resumi-las em uma pergunta só. Como podemos fazer e nutrir verdadeiros discípulos de Cristo? E aí, eu vou para outro texto. Bom, 2 Timóteo 2, 1 e 2. Diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a quem? A outros. Paulo falando ao seu discípulo Timóteo, e ele é bem claro em dizer: olha, o que você ouviu da minha parte através de muitas testemunhas, não é para ficar com você. Não é para você dizer: ai, como o evangelho é lindo, maravilhoso, agora eu sou salvo, fui discipulado, fica tudo comigo. Não, você precisa passar isso adiante, precisa passar isso à frente. O apóstolo Paulo fez exatamente o que o Senhor Jesus fez com os 12. Ele seguiu o modelo de Jesus e o transmitiu a nós. Olha só, o apóstolo Paulo deixa claro para seu discípulo Timóteo que para realizar a tarefa de discipulado, em primeiro lugar, precisa se fortificar na graça que está em Cristo Jesus. Em um dos livros da Lifeway, ele diz assim que o discipulado, ele custa sangue, suor e lágrimas. Por isso que muita gente não quer fazer discipulado, nem quer fazer discípulos. Durante os meus 3 ministérios, em São Paulo, Santa Bárbara e Nova Odessa, tenho tentado fazer discípulos. Mas a gente precisa se fortificar na graça que é em Cristo Jesus. Que às vezes você acredita em pessoas, você dedica tempo para essas pessoas, você investe na vida dessas pessoas, e essas pessoas pulam fora. Depois de você andar 2, 3 anos com elas, discipular, investir na vida dela, de repente chega para você: pastor, estou indo embora da igreja. Fala, a hora é essa, eu investi todo esse tempo para ver se havia resultado, fruto. O único que eu posso entender é que o Senhor Jesus está levando em outro lugar, para que outras pessoas possam usufruir, talvez ser discipuladas. Mas não é fácil. Não é fácil. Em seguida, o apóstolo Paulo fala do ministério de transmissão, instrução ou multiplicação. Essa é a ideia. O Senhor Jesus, ouça bem, não mandou transmitir, instruir ou multiplicar células, grupos pequenos. Não sou contra isso. Na igreja não tínhamos o grupo que chamava grupo de relacionamento. Mas se eles existissem para multiplicar discípulos, que foi o que o Senhor Jesus diz: fazei discípulos, amém. Aliás, tudo na igreja deveria ter como propósito fazer discípulo de Cristo. Ministério infantil para fazer, não ovelhinhas de Cristo, que já alguns se converteram, outros vão se converter, mas para fazer o quê? Discípulos. Juniores para fazer discípulos. Adolescentes para fazer discípulos. Jovens para fazer discípulos. Casais para fazer discípulos. Terceira idade para fazer discípulos. E vai para frente. Será que nós pensamos assim? Pensamos dessa maneira? Dá uma olhadinha nesses gráficos aqui. Olha o primeiro, não sei se todos conseguem enxergar. Paulo e testemunhas. Que você ouviu de mim através de muitas testemunhas. As testemunhas ouviam, via em Paulo o caráter, tudo, como eu trabalhava. Aí fez o quê? Transmissão para quem? Para Timóteo. E é claro que Paulo não transmitiu só para Timóteo. Você tem um monte de nomes citados em quem ele investiu tempo e discipulado. Por sua vez, Timóteo fez o quê? Transmissão para homens fiéis e idôneos. Percebeu que ele não diz transmita para outros crentes? Transmita para qualquer pessoa.
Não, porque ele diz assim: selecione, escolha. Tem um capítulo inteiro que ele dedica nesse livro. Que tipo de pessoas devemos escolher? Porque isso é importante. É homens e mulheres fiéis e idôneos que vão dar resultado. Porque tem gente nas igrejas, crente na igreja, que pelo amor de Deus se arrasta. Arrasta ou não arrasta? A gente leva o tempo todo assim e não quer nada com nada. E aí ele diz: invista homens fiéis e idôneos. E por sua vez, esses homens fiéis e idôneos vão instruir a quem? A outros. Você viu uma cadeia de 4? Aqui 1, 2, 3, 4. Mas essa cadeia não pode parar. Ela tem que continuar. Só que começou com Paulo, Timóteo, outros líderes, foi crescendo, se expandindo, multiplicando e crescendo. Qual é a vantagem disso? A igreja não cresce tão rapidamente, mas ela amadurece, porque tem discípulos. Não incha, cresce. No capítulo 2, na página 24, diz assim, do livro: a outra abordagem é começarmos com as pessoas na igreja local, não tendo em mente estruturas ou programas específicos, e depois considerarmos quem são essas pessoas que Deus nos confiou, como podemos ajudá-las a crescer na maturidade cristã e que forma seus dons e oportunidades podem assumir. Na página 25, que coloquei aqui, diz assim: se quisermos que nossa estratégia seja focalizada em pessoas, devemos concentrar-nos em treinamento, o que aumenta o número e a eficácia de comunicadores do Evangelho, ou seja, pessoas que podem falar as boas novas em conversas pessoais e em contextos públicos. Não é fácil. Treinamento é treinar pessoas para que sirvam a Deus. Mais à frente, no capítulo 3, página 40, diz assim: neste mundo nós nos vemos imersos no meio de uma história que tem sido desenvolvida desde antes que houvesse coisas como videiras, ou mesmo em terra em que pudessem ser plantadas. É a história do que Deus está realmente fazendo no planeta Terra. Começa com o seu plano de criar todas as coisas. Começa por seu plano de criar todas as coisas por e para seu Filho, e termina com os novos céus e uma nova terra habitada pelo povo de Deus, ressuscitado e unido a Jesus Cristo. Amém? Uma nova terra. Um dia nós vamos habitar para sempre com Jesus. Quantos querem ir e estar na eternidade com Jesus? Levanta a mão. Amém? Outra vez eu perguntei isso: quantos querem ir hoje? Levanta a mão. Espero que todos levantem. Ô pastor, pelo amor de Deus, tenho tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer, né? Pô, deixa para depois, deixa para 2030, né? 2050. Cantamos hinos que falam da eternidade. Eu avisto uma terra feliz, não cantamos? Onde irei para sempre morar, há mansões nesse lindo país que Jesus foi para nós preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Amém? Vamos hoje? Ô pastor, estou cantando, mas calma aí, querer ir já é outra coisa, né? Cantamos quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada, meu nome é o feliz, responderei. Mas se o Senhor for me chamar pela morte, chama outros primeiro, depois a mim. Tá? Que eu não sei se eu vou responder tão feliz assim, a chamada do Senhor. Cânticos, como um do grupo Elo, que dizia assim: céu, lindo céu. Eu vou para o céu, lindo céu. Com Cristo eu vou morar num lindo céu. Ai, que legal. Não sei se os discípulos estavam com esse pensamento. Porque o capítulo 15, que nós lemos lá no início, os primeiros 2 versículos da vida verdadeira, no capítulo 14, versículos 1 em diante, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, e vou ao céu preparar um lugar, e quando for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Não sei se eles já estavam pensando: puxa vida, ele foi preparar lugar, agora nós vamos para lá.
E de repente Jesus para eles e diz: peraí, não fostes vós que me escolhestes a mim, no capítulo 15, versículo 16, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E faz parte de dar fruto, fazer discípulos. A esperança do cristão não está aqui nessa terra. A esperança do cristão não está neste mundo passageiro. A esperança do cristão está onde? Na eternidade. Um dia Cristo virá buscar sua igreja pelo arrebatamento. Ele prometeu que os vivos seriam transformados e os que dormiram em Cristo ressuscitados. Amém? Enquanto esperamos pelo retorno de Cristo, podemos perder de foco aquilo que Ele nos mandou fazer neste mundo. Podemos fazer como alguns já fizeram durante a história da igreja. Nos acomodamos, vivemos tão fechados como num gueto, sossegados. Afinal de contas, a nossa pátria está onde? Nos céus. É para lá que nós vamos, então vamos ficar aqui tranquilinhos, sossegados. Não sei se você tem noção que algumas seitas surgiram dessa maneira. Do meio de igrejas cristãs, da reforma ou pós-reforma, começaram a falar: Cristo vai voltar, começaram a se reunir, vender os bens, marcaram até data, como é o caso dos adventistas, até data, ficaram esperando que Cristo não voltou. Aí marcou de novo, Cristo não voltou, aí William Miller sumiu no mapa, né? Voltou, pelo menos diz assim, para os batistas, mas surgiu a dona Ellen White. E aí um profeta lá, de repente, diz: sim, Jesus voltou. Só que ele voltou até ali em cima, né? Ele não chama adventista porque espera a volta, é porque ele já veio. E está ali em cima, num lugarzinho no céu, né? Pertinho de nós, fazendo um juízo investigativo. Ele está de olho em você. Ó. Que coisa! Enganaram um monte de gente. Vamos para outra perguntinha? Gosto de trabalhar com perguntas. Em quantos eventos escatológicos, lembra que escatologia é a doutrina do fim dos tempos, não começam a se desenrolar o que devemos fazer? Pastor, então o senhor está me dizendo que o Macron não é o anticristo? Por enquanto não sei. Está me dizendo que outro fulano não é. Está me dizendo que nós não estamos vivendo o apocalipse. Não estamos vivendo. Ainda não chegou nada dos eventos do fim. Então, enquanto esses eventos escatológicos não começam a se desenrolar, e estamos esperando a Cristo, o que devemos fazer? Então, vamos lá, olhemos para dois textos rapidamente que nos ajudam a entender o que Deus espera de nós enquanto o dia do Senhor não chega. Amém? Aí eu chego onde o pastor Will me pediu, e são só dois textos curtinhos, então os irmãos não fiquem desesperados. Será que o pastor Maurício vai voltar até Cristo, vai falar até Cristo voltar? Não é não, eu espero acabar logo. Vamos lá, o primeiro texto, Tito 2, 11 a 15. Tito 2, 11 a 15. Está aqui para você ler junto comigo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Você viu que ele fala de aguardar a bendita esperança?
E a manifestação do nosso grande Salvador, um dia ele vai vir, vai buscar a sua igreja, um dia ele vai voltar. Agora, enquanto ele não volta, enquanto ele não vem, o que nós devemos fazer? E eu quero falar de benefícios da graça de Cristo, ok? Os benefícios da graça de Cristo, apresentados nesses versículos, nos ajudam a entender o que Deus espera de nós. Primeiro benefício, ok? A graça é soteriológica. A graça é soteriológica. Soteriologia é a doutrina da salvação. Soteriologia. Quem nasce em Salvador, Bahia, como é chamado? Soteropolitano. Por que solteiro? Porque solteiros é salvação. Solteiros. Está a palavra lá, soteriologia, a doutrina da salvação. E diz que a graça se tornou salvadora. Quando o evangelho é pregado às pessoas, a graça as alcança e elas são salvas. O evangelho da graça deve ser anunciado a todas as pessoas, as boas novas da salvação. Deus, no capítulo 3, página 43 do livro Atrelisa, diz assim: Deus está agora anunciando estas novas momentosas por meio do seu Espírito Santo, que opera por intermédio de evangelistas humanos, e servindo-se deste método, Ele está salvando pessoas, trazendo-as ao novo nascimento e dando-lhes uma herança incorruptível, eterna e inabalável em seu reino eterno. Ainda na mesma página, isto é o que Deus está fazendo agora no mundo, a pregação do Evangelho fomentada pelo Espírito, que leva à salvação de almas. Se formos alcançados pela graça, devemos anunciar esta mesma graça para outras pessoas. A mensagem das boas novas do Evangelho tem que continuar andando. E Deus chamou a você e a mim para fazermos isso. Segundo benefício da graça de Deus, a graça é pedagógica. E é interessante que o apóstolo Paulo utiliza exatamente essa ideia do pedagogo, que era um condutor de crianças. Era alguém que conduzia, ajudava as crianças a crescer. É o trabalho paterno, de ajudar a criança a desenvolver, crescer e amadurecer. É essa a ideia que ele está dando. A graça não somente nos salva, ela também nos educa para renegar e para viver, renegar o que é a impiedade e as paixões mundanas, e para que vivamos neste século, ou neste mundo, nesta vida, sensata, justa e piedosamente. Sabe por quê? Porque o que Deus quer fazer na vida dos seus discípulos é transformar o seu caráter. Não é só salvar, mas mudar, transformar caráter, transformar vida, amadurecer para que dê fruto. Deus usou pessoas para trazer a mensagem da salvação a nós. E também usou e usa pessoas para nos educar, para nos amadurecer, para formar o caráter de Cristo em nós. E da mesma maneira devemos fazer isto com outras pessoas. Ele está agindo, diz nas páginas 46 e 47, por meio de sua palavra e de seu Espírito, para trazer pessoas ao seu reino, vê-las nascidas de novo como novas criaturas e vê-las amadurecendo e produzindo frutos como servos de Cristo. Mais à frente, na página 50, no capítulo 4, diz assim: todo cristão é um trabalhador de videira. Uma pergunta: no nível mais básico, a Bíblia diz que Jesus não tem duas classes de discípulos: aqueles que dedicam sua vida ao serviço de Cristo e aqueles que não a dedicam. A chamada ao discipulado é a mesma para todos. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. E na página 50 diz assim, em outras palavras: a grande comissão não é apenas para os 11, é a agenda básica para todos os discípulos.
ser um discípulo é ser um fazedor de discípulos. Os irmãos estão me acompanhando? Está aí? Estou indo assim rápido. O Novo Testamento, na página 62, diz assim: o Novo Testamento presume que todo discípulo cristão será um comunicador piedoso da palavra de Deus em inúmeros contextos e de maneiras diferentes. Na página 76, chamando a atenção para os pastores e presbíteros, um pastor ou presbítero é um trabalhador da videira que recebeu uma responsabilidade específica de pastorear e equipar os crentes para a sua cooperação do Evangelho. E isso nos leva inevitavelmente a treinamento. Interessante que Jesus não chamou os pastores, presbíteros, líderes para fazer tudo. Chamou para treinar outros. Ou como diz Paulo lá em Efésios 4, para equipar os santos, para que os santos desempenhem o seu serviço e para que o corpo de Cristo seja edificado. Dessa maneira que Deus fez. Na página 80 diz: o amago do treinamento não é transmitir uma capacidade, e se transmitir sã doutrina. Bom treinamento bíblico resulta em vida piedosa baseada em sã doutrina que produz maturidade. Você já ouviu alguns pastores e líderes dizer: mas para que vai ensinar doutrina? Tanta doutrina não serve para nada. Doutrina serve, e sã doutrina serve, porque a doutrina transforma. A doutrina, baseada nas Escrituras, transforma o caráter e a vida das pessoas e as amadurece. Na página 81 e 82 diz que essa metodologia de ser modelo, exemplo e imitação era elementar em todo o ministério de Paulo. Vou colocar aqui algo extremamente interessante. Isso aqui, a segunda, acho que eu não mudei algumas coisas, ok? É isso aqui. Então assim, poderíamos resumir o modelo paulino de treinamento ministerial por dizer que esse modelo se assemelha à paternidade. Olha só, começa com alguém sendo um instrumento para trazer outra pessoa ao novo nascimento. Você já percebeu que a Bíblia diz e assemelha um novo convertido a um nenê? A um nenê. Se ele é um nenê, ele precisa ser cuidado. Há pouquinho tivemos a apresentação de uma pequenininha aqui à frente. E ela precisa muito do papai e da mamãe. Se eles não cuidarem, o que será desta pequenina? Não vai para frente. Mas o problema é que com os novos convertidos nós fazemos isso. Eles nascem na família de Deus e nós olhamos e dizemos que nenéns lindos. E depois falamos: cresça, amadureça. E não fazemos nada para ajudá-los. Então eles nascem. Aí o relacionamento é amoroso e de longa duração. Ainda inclui transmitir conhecimento, sabedoria, instrução, prática. E ainda envolve ser modelo e imitação. E formar não somente crenças e habilidades, mas também o caráter e o estilo de vida. Quantas pessoas veem os seus filhos e dizem assim: como parece com você? E a não está dizendo fisicamente, mas no comportamento, na maneira de falar, maneira de se comportar. Porque os filhos fazem o quê? Copiam, normalmente a quem? Aos pais. E o terceiro benefício, a graça é escatológica. Perceba que o texto deixa claro que enquanto aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, devemos levar a graça salvadora aos homens e depois devemos educá-los para que o caráter de Cristo seja formado, para que possam fazer o mesmo com outras pessoas. Toda a obra que Cristo realizou na cruz foi com o propósito de formar um povo
exclusivamente seu, diz o texto, celoso de boas obras. Fazemos boas obras enquanto aguardamos o nosso Salvador. Tito, ele foi alicerçado e alcançado provavelmente pela pregação do evangelho feita por quem? Por Paulo. O apóstolo o educou e investiu em sua vida, o ajudou a amadurecer na vida cristã e o levou a trabalhar e cooperar no evangelho. Tito levou o evangelho para outras pessoas, as ajudou a crescer na vida cristã. Um bom exemplo disso são os presbíteros que ele devia constituir em Creta. No início do livro, Paulo diz para Tito: por essa causa te deixei em Creta, para que constituísses presbíteros conforme te prescrevia. E dá umas características. Também lemos sobre a tarefa das mulheres mais velhas, de ensinar as mulheres mais novas. Isso é discipulado. E o último texto, e aí encerramos, Hebreus 10, 19 a 25, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Está falando escatologicamente, de novo, da sua esperança e da minha esperança. O texto trata do acesso que temos a Deus através do sacrifício de Cristo, e ele traz um convite triplo, e esse convite é assim: primeiro, cheguemos-nos ou aproximemo-nos. Devemos nos preparar espiritualmente para termos comunhão com Deus. O cristão no Novo Testamento deve aproximar-se de Deus com um coração puro e com uma consciência limpa. Ele diz: com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Lembre que ele está fazendo uma ligação com o Antigo Testamento, e não é o nosso propósito falar dessas coisas. O segundo convite: retenhamos inabalável a confissão da esperança, ou guardemos firme. Aqueles aos quais foi direcionada a epístola estavam sendo tentados a abandonar sua profissão de fé em Jesus Cristo e voltar ao culto segundo a antiga aliança. E o autor os convida a fazer o que? Aguardar, a reter inabalável a confissão da esperança. Nós estamos esperando pela volta de Cristo, e o cristão que colocou sua confiança em Cristo não vacila, não olha para trás, porque fiel é aquele que fez a promessa. A vida cristã não é fácil, e a vida neste mundo não é fácil. Às vezes passamos por lutas, dificuldades, tantas coisas que querem nos tirar do foco e nos tirar da fé em Cristo Jesus. Mas o texto nos incentiva: continue firme, guarde firme a esperança. E a terceiro convite, consideremos-nos uns aos outros. No contexto da igreja, a comunhão com Deus não deve jamais ser algo egoísta. Também devemos ter comunhão com os outros cristãos na igreja local. Para quê? Ele diz algumas coisas lá nesse versículo: para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isto é o quê? Discipulado. Não é aqui só que a gente pega: ô irmão, está bem, como que está? Dá um abraço, vamos continuar firmes. Ele está falando que o convívio com o povo de Deus se estende fora das portas da igreja. Ele vai falar muito nesse livro, visitar, de ir atrás das pessoas, não os pastores, mas todo crente deveria estar envolvido nisso. Estudar a palavra de Deus, orar juntos, fazer tudo isso. Para quê? Para que não abandonemos a congregação, como é costume de alguns, diz ele. Tudo indica que alguns dos cristãos vacilantes se ausentavam da comunhão da igreja. Eu li essa semana uma frase que estava no Facebook: longe da igreja, mas não longe de Deus. E a pessoa faz uma pergunta lá: não sei como isso é possível.
Não sei como isso é possível. Terceiro, admoestando-nos uns aos outros. É interessante que aqui não está em foco aquilo que o cristão pode receber da congregação, mas sim sobre a contribuição que ele pode dar à congregação. Admoestar uns aos outros é a mesma ideia que Paulo traz lá em Colossenses capítulo 3, de admoestar, de aconselhar mutuamente esse trabalho de discipulado. E o autor de Hebreus deixa claro que uma das motivações para fazermos isto é o fato de vermos que o dia vai se aproximando. A proximidade da volta de Cristo deveria servir de estímulo para levarmos a salvação a outros, para treiná-los, para ajudá-los a amadurecer e para ajudá-los a produzir fruto, e fruto que permaneça. Pensando de modo amplo, há 4 estágios básicos de crescimento do evangelho na vida de uma pessoa. Podemos chamá-los evangelização, amém? Acompanhamento, crescimento e treinamento. Normalmente a igreja faz qual estágio? E os crentes? Obrigado, irmã, irmão. Evangelização, e parou por aí. E ainda há crentes que dizem assim: a nossa igreja quase não evangeliza. Você já ouviu isso? Em alguns lugares? E normalmente os crentes dizem assim: a nossa igreja não evangeliza, que não tem programa, culto evangelístico, evangelismo disso, evangelismo explosivo, evangelismo tal. É para o pastor e os líderes planejarem evangelismo para a preguiça dos crentes, é para os crentes evangelizar onde eles estão. E se cada crente evangeliza onde ele está acontecendo evangelismo na igreja? Claro, é isso que Jesus mandou fazer. Mas falta acompanhamento, crescimento e treinamento, que é o que Jesus mandou fazer. Que bênção ouvir o pastor Maurício. E agora é um momento muito esperado. Os irmãos da nossa igreja também têm a oportunidade de fazer as suas perguntas. Eu gostaria de abrir então, pastor, depois a gente vai ler algumas perguntas aqui. O pastor falou muito sobre o ID, que na verdade é um indo, né? Durante o caminho você evangeliza. Nós vivemos uma época onde as pessoas estão acostumadas a serem espectadores de culto. Eu venho, eu assisto um culto. Qual que é a mudança de chave para eu deixar de ser um espectador e passar a ser um prestador de culto, um servidor do reino dos céus? É interessante que, se você ler esse livro da Teresa Videira, há um ponto onde ele fala sobre os líderes mesmo da igreja. Que tipo de líder e que tipo de pastor eu sou? Por muitos anos, o que foi feito nas igrejas evangélicas é o pastor clérigo. Ele faz tudo. Ele coordena, ele manda, ele organiza, ele tal. E as pessoas fazem o quê? Assistem. E as pessoas olham tudo o que acontece, e as pessoas avaliam, as pessoas batem palma, e até se reúnem e dizem assim: o pastor é bom, o pastor é ruim, né? O pastor é bom, o pastor é ruim, e fica desse jeito. A mudança é o entendimento de que Deus chamou, lembre-se disto, chamado. Parece que algumas pessoas têm a ideia de chamado, que é uma coisa meio, sei lá, apareceu um anjo e diz para você: você foi chamado, né? Jogaram uma pedrinha com um bilhete em sua casa, você foi chamado. Mas se você ler as escrituras, especialmente o Novo Testamento, Paulo vai chamar um monte de crentes e dizer: vocês foram chamados. Isto quer dizer que todos os crentes têm chamado. O grande assunto é entender isso. Alguns Deus chamou para um ministério de tempo integral, para que se dediquem à obra por completo. Mas todos os crentes foram chamados. E algo para o qual Jesus chamou e deixou bem claro, mas muito claro, que era o propósito dele, é para cumprir a grande comissão. Então é entender que todos fomos chamados. Esse é o primeiro passo. Fomos chamados por Cristo para cumprir uma tarefa. E se houver uma mudança nisso, aí vem o restante, que vai desenrolar. Muito bem, obrigado aí.
pela explicação. Bom, aqui na internet não temos pergunta, não sei se alguém aí, o pastor Gilberto tem um microfone aí para me ajudar. Os irmãos fiquem à vontade. Ali, o irmão. A minha pergunta é, primeiro, essa palavra ide, que o pastor pregou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Essa palavra tem um significado muito grande, muito importante na igreja. Eu me lembro muito bem que no ano de 1980, quando essa igreja estava completando 44 anos de existência, foi convidado um pastor para vir falar a respeito do evangelismo, e esse pastor chama Pirilampo. Não sei se alguém lembra desse nome, pastor Pirilampo. Ele foi convidado na época para vir falar a respeito desta mensagem do reino de Deus, de anunciar a palavra de Deus. E ele dividiu esta palavra ide, na sua mensagem ele dividiu em 3 partes. Primeiro, a palavra ir, indo. Segunda palavra diariamente. Terceira palavra evangelizando. Resumindo, indo diariamente, evangelizando. Eu nunca me esqueço dessa mensagem na época que foi pregada, porque a igreja cresceu naquela época tanto sobre o evangelismo, que foi uma bênção para toda a igreja ouvir aquela mensagem naquela época, aos 44 anos de existência desta igreja. Quer dizer, já se passaram quase 40 anos, né? Então, esta mensagem realmente foi muito profunda e continua sendo. Esse é o dever de cada servo de Deus, é de anunciar realmente a palavra de Deus. Muito importante, pastor, essa mensagem. Que Deus o abençoe. Amém. Obrigado pelo comentário. Amém. Gilberto Ananias. Bom dia, pastor. O senhor falou muito aí, a gente aprende muito sobre o ID, né? Diz para evangelizar onde a gente está, né? A começar onde a gente está. Aí eu pergunto para o pastor, por que é tão difícil, né? Por que é tão complicado? É tão mais difícil, né? Evangelizar dentro de casa, na família, os amigos, aqueles que estão mais perto. É muito mais difícil, porque é tão complicado. Por exemplo, eu tenho uma galera que anda de bicicleta comigo, e muitas vezes a gente já foi fazer aquele caminho da fé, né, que eles costumam fazer, que vai para Aparecida do Norte pedalando, e eu entrei ali no meio deles e fui, né, tentando ali mostrar, falar alguma coisa, mas a gente logo percebe assim uma rejeição muito grande, isso dentro da própria família. A gente está no almoço de família, se você fala 5 minutos sobre o Cristo, o Evangelho, as pessoas já começam a te olhar torto, um já levanta e sai, outro já te chama de fanático, outro já diz que você está querendo dar uma de santo, né? E por aí vai. Por que é tão difícil começar por quem nós mais amamos, com quem nós temos mais anseio de que sejam alcançados? São as pessoas mais difíceis para a gente começar esse trabalho. Interessante a sua pergunta. Bom dia, irmão Ananias, irmão Aloysio, né? Eu vi que os dois começam o nome com a letra A. Vão ser perguntas em ordem alfabética dos irmãos. Vai longe, vai aí até o Z. Depois vai ao B e vamos embora. Mas, irmão, é interessante que o próprio Jesus, nos evangelhos, diz que os irmãos não acreditavam nele em um determinado momento. Sendo o Filho de Deus, sendo Deus encarnado, os irmãos tinham algumas dúvidas. É claro que o texto não vai muito longe, mas não sei se em algumas horas eles achavam que ele era meio... tinha algum probleminha, né? O Senhor Jesus. Outra coisa é que no próprio Evangelho de João, no capítulo 17, depois do 15, a oração sacerdotal, ele vai dizer: não vos admireis se o mundo vos odeia, antes de me odiar a vocês, odiou a mim. E o mundo vai englobar pessoas também das nossas próprias famílias, do nosso próprio sangue, que não querem ouvir o Evangelho. O Evangelho, Paulo em 1 Coríntios diz que ele é loucura
Ele é loucura. Mas a grande questão é que eu queria que os irmãos lembrem, e lembrem bastante, que nós precisamos, lembra a mudança que o Carlos falou, mudar do id, que tanto em Mateus 28 como em Marcos 16, a ênfase não está no id, no ir, está no fazer discípulos, e em Marcos 16, 15 está em pregar o evangelho. Como fazemos isso? Indo. Então nós vamos até as pessoas, precisamos ir. Deus nos dá oportunidades todo dia, e na família também. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, mesmo que eles rejeitem a pregação do evangelho. Mas nós precisamos ir um pouco mais longe. Eu lembro do Howard Hendricks, o Dr. Howard Hendricks, que eu mencionei o livro, Aprenda a Mentorear. Ele diz, eu estou quase certo que quando chegarmos no céu, o Senhor Jesus vai nos fazer uma pergunta. Não tem nenhum lugar da Bíblia isso, mas eu quase concordo com ele. Não é aonde estão os seus convertidos, aonde estão os seus evangelizados, mas a pergunta vai ser aonde estão os seus discípulos, porque ele nos mandou fazer o quê? Discípulos. E ele diz, seria muito triste olhar para trás e não termos ninguém na fila e dizermos a Jesus, nós não cumprimos a grande comissão. Então como é que começa? Que o irmão precisa orar a Deus, pedir pelos seus familiares, e se Deus tem um para vir a Cristo, se tem dois para vir a Cristo, que Deus dê a oportunidade de ir, levar o evangelho, de conduzi-los ao batismo e de ensiná-los, que isso é o discipulado, para que eles amadureçam e depois façam o mesmo que o irmão fez com eles, com outras pessoas, quem sabe, familiares. Nós não podemos, a pregação do evangelho é importante, porque é o início de tudo, mas não podemos nos conformar só em falar, neném nasceu, e acabou. Mas sempre vai ser difícil, lembra-se, até o Senhor Jesus, com seus próprios irmãos, teve em algum momento que nem eles deram crédito a ele, nem os seus mesmos irmãos judeus, quando dizem, será que pode vir algo bom de Nazaré? Tá bom, irmão, não sei se ajuda na resposta, mas persistir, orar e persistir, não desistir. Muito bem, tem uma pergunta dupla aqui da internet também. Uma é uma pergunta, a segunda é praticamente uma pergunta retórica, mas aí o pastor fica à vontade para comentar. Vem do Gilson Soares, ele disse, gostaria de saber como vencer a inconstância no ministério, esses ministérios de altos e baixos aí. Como vencer? Como vencer a inconstância no ministério. Só para emendar, e o pastor já emenda a segunda também, é como ter uma igreja madura, sendo que as ações falam mais do que as palavras. Acho que é quase que uma resposta embutida aí também, né? Sobre ações. O grande assunto de como ter uma igreja madura, voltamos ao mesmo ponto. Nós podemos investir muito tempo em levar o evangelho para pessoas se converterem, mas não fazermos mais nada em nossas igrejas. Nós vamos ter sempre igrejas cheias de nenês. Nós vamos ter o problema que Paulo apontou em 1 Coríntios 3, e o autor de Hebreus apontou no capítulo 5, de crentes que eram como recém-nascidos, aos quais não podia ser dado alimento sólido, porque não o podiam suportar, e que precisou dar leitinho, porque ele não podia. É interessante que o autor de Hebreus diz assim, admira-me que depois do tempo decorrido, ele está falando a gente que tinha muito tempo de conversão, quando devia ser mestres, eu me sinto obrigado a voltar a falar a vocês como a meninos, como a crianças em Cristo. Leite eu tenho que dar para vocês a beber no alimento sólido, porque o alimento sólido não podem suportar. Então a grande verdade
é que, de modo geral, eu vou falar sinceramente, de modo geral, na maioria das igrejas, não são igrejas maduras. Às vezes é o que o livro mesmo fala, e nós mesmos terminamos nisso, movidas a eventos, treliça, né? Trabalhos, mas não investimos na vida das pessoas para que cresça, amadureça. Porque igreja madura não é cheia de atividade. Igreja madura é uma igreja composta de crentes maduros. E depende muito de nós sermos constantes. A igreja, ela é viva. Há um livro que chama Igreja, o Corpo Vivo de Cristo, né? Ela não é uma organização, embora tenha aspecto de organização. Ela é um organismo vivo. E a Vé está ali, ó. E se nós, pastores e líderes, não formos constantes, misericórdia, aí vai todo mundo junto para o buraco. O ministério é desafiador e precisamos investir na vida de pessoas para que invista em outras e haja crescimento. O que nós gostaríamos mais em nossa igreja? Ministérios crescendo e sendo levados por crentes maduros, ou ministérios sendo levado por um monte de nenês e crianças que não cresceram. Amém. Apesar Excelente. de anos e anos de igreja. Excelente comentário. Antes de passar para o pastor Rubem para a pergunta final, o pastor Rubem sempre tem aquela pergunta final especial, hein? Acho que dá tempo de mais uma última pergunta aí na igreja. Não sei se... tem a irmã ali, pastor Gilberto. Essa é a última pergunta, depois nós passamos aí para o pastor. Bom dia, pastor. A minha pergunta é assim, você até comentou aí sobre igrejas em células, em grupos pequenos. O pastor não acha que isso facilita o discipulado e até mesmo a evangelização, com relação a chamar vizinhos para ir para sua casa, algum familiar? O que o pastor acha disso? É interessante que em vários textos do Novo Testamento, a Bíblia fala muito das igrejas, a igreja que se reunia em casas. Por quê? Porque no Novo Testamento nunca esteve em vista o local. Igreja não é local. Embora nós chamemos isso aqui a primeira igreja batista de Americana. Na verdade, esse é um local para o encontro de quem? Da igreja. Então a igreja se reunia em casas. A necessidade da época, do momento. Então quando eu falo de células e grupos pequenos, eu disse ainda enquanto falava, que eles podem ser úteis enquanto nós cumpramos a grande comissão dentro das células e dentro dos grupos pequenos. Célula e grupo pequeno não devem existir para multiplicar célula e grupo pequeno. Devem existir para multiplicar o quê? Discípulos. Foi isso que Jesus falou. E o que eu vejo é algumas igrejas e líderes desesperados por multiplicar células. E de repente a igreja que tinha 100 membros teve um boom para 500 membros. Em um ano. Agora a minha pergunta: quantos discípulos de Cristo há ali naqueles 400 que foram ganhos? Não quero ser radical, mas você, talvez nenhum. Talvez nenhum. Sabe por quê? Porque nenhum pastor mesmo teve tempo de cuidar da multiplicação das células. Aí a nossa célula, então a célula que chamam aqui com o Carlos, com a Andrea, e um grupo que se juntou, de repente um novo crente converteu, 2 meses depois a gente vê que ele sabe falar bem, tu não tem maturidade cristã, nada, mas diz, você tem que abrir uma nova célula. Vai. E aí ele vai abrir. O que essa pessoa vai ensinar para os outros? Nada. Então, células, grupos pequenos, eles são úteis na igreja enquanto eles ajudem a discipular, a fazer discípulos. Outro assunto que não é nada contra, lembre-se disso, mas a dificuldade dos crentes de fazer evangelismo. Por quê? Vamos fazer o culto do amigo na igreja, pastor Rubem.
para você trazer os seus amigos incrédulos. Opa, eu estava esperando tanto por esse culto, finalmente uma oportunidade para evangelizar. Ué, por que finalmente? Quando que o crente deveria evangelizar? Enquanto anda, enquanto vive a sua vida, enquanto faz suas tarefas. Isso quer dizer todo dia. Os irmãos já pensaram no ano de 2024? Você tem um dia a mais para evangelizar? Porque é ano bissexto. Fevereiro tem 29 dias, 366 dias este ano. Mais um dia. Mas às vezes, programas evangelísticos, grupos pequenos, células, que são legais, nas casas ajudam, mas ajuda na preguiça e a acomodação de muitos cristãos. Sabia também disso? Por quê? Porque eu não evangelizo, eu não vou e falo, levo para alguém evangelizar. Levo para alguém evangelizar. O culto do amigo. Meu amigo não se converteu porque a pregação foi fraca. Não, talvez não se converteu porque eu ainda não fui claro em transmitir o evangelho. Então lembre-se, o grande assunto é ter um monte de atividades, seja grupos pequenos, seja células, seja outras atividades, e perder de foco a grande comissão. A grande comissão traz crescimento bombástico? Não. Devagar. Mas traz maturidade à vida das pessoas. Então, desde que tudo seja usado realmente para fazer discípulos, lembrem-se que em nenhum lugar, falando em grupos pequenos, células, Jesus diz, façam, e indo por todo mundo, façam células, façam pequenos grupos, façam grupos de relacionamento. Não, ele diz, façam discípulos. Mas os grupos, células e tudo isso são úteis, porque eles facilitam o relacionamento, tá? Isso facilita. Relacionamento para que nesses grupos eu possa pegar uma pessoa que está crescendo e dizer, eu posso orar com você semanalmente, posso estudar a Bíblia, posso te acompanhar, eu posso te ajudar, e ficar por 1, 2 anos com essa pessoa para que ela faça o quê? Cresça. E eu possa ver ela depois fazendo isso com outra. Tá? Discipulado em família. Pense nisso. Os nossos primeiros discípulos, o irmão Ananias falou de família, né? Mas vamos pensar nos nossos filhos. Quais deveriam ser as primeiras pessoas que os pais deveriam conduzir e levar o evangelho? Os filhos. E fazer discipulado? Os filhos. Um bom esquema de discipulado está no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. Está lá. Como que você deve fazer o discipulado com os seus filhos? Amém. Enquanto o pastor Rubem vem aqui à frente, quero fazer um paralelo sobre esse assunto de células, né? Usando o nosso corpo de exemplo. A multiplicação saudável de células, ela acontece no nosso corpo. Mas sabe o que acontece quando as células do nosso corpo se multiplicam sem parar e não servem ao nosso corpo? Isso recebe um outro nome, se chama câncer. O câncer é uma multiplicação de células sem controle. Enquanto que as células, de maneira saudável, elas multiplicam para servir o nosso corpo. Pastor Rubem. Muito bom. Obrigado, Carlos. Ótima explicação. Ok, Maurício. Quando nós pensamos na igreja hoje, irmãos, e o que foi falado aqui é muito próprio, sobre maturidade, né? Sobre crentes que tenham constância, permaneçam na videira, né? Quando Paulo se converte, na verdade Saulo, né? Ele tem um encontro com o Senhor Jesus no capítulo 9, lá de Atos dos Apóstolos. Deus manda dizer 3 coisas para Saulo. Mas o Senhor lhe disse, vai porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Evangelizar, irmãos, não é você convidar para vir para a igreja, não. Evangelizar é dizer assim, rapaz, esteja preparado, o seu lombo vai esquentar. Você já pensou um novo convertido, você dizer assim, você está preparado para sofrer por amor a Cristo? Você é louco? Eu quero é a bênção, eu quero
Olha o que o novo convertido, Paulão. Rapaz, você vai sofrer muito, cara. Você vai ser preso, açoitado, vão te acusar, vão te jogar no calabouço. Está afim de servir a Cristo? Esse é o Evangelho. O Evangelho é isso. Vamos para a minha igreja. Minha igreja é legal. O pastor lá é legal. A gente canta umas músicas muito legal. Legais. Tem um pessoal que não aguenta, cara. Primeiro embate, vai embora. Então, crente tem que ter tutano. Quando Timóteo está querendo desistir do ministério, Paulo fala assim: você é um soldado, você é um atleta e você é um agricultor no reino de Deus. Alguém aqui já serviu o exército? Os homens aí, levanta a mão. Quem serviu o exército? Serviu o exército lá? É fácil servir o exército, meu irmão? Dá para você questionar uma ordem do comando? Já ousou fazer isso? O Evangelho é isso, não é? E o atleta tem que treinar, né? Fica treinando, né, Ananias? Treina. E o agricultor? Alguém já viu a mão de um agricultor? Já viu a mão de um agricultor? Trabalho árduo, trabalho todo dia, o sol, a chuva. Então assim, o Evangelho, irmãos, não é... O Evangelho hoje que a gente ouve assim, vem para cá, vem para a caixa você também, né? Não. Paulo, você é um vaso escolhido. Paulo, você vai ser missionário entre os gentios e você vai sofrer. Rapaz, não fica um. Não fica. Pastor Rubens, só um detalhe que dentro das perguntas, no livro Atrelisa, é interessante que ele cita, falando do apóstolo Paulo e como o ministério fluiu e cresceu, que são mencionados nas cartas de Paulo, tudo, no livro de Atos, pelo menos 100 nomes próximos ao apóstolo Paulo, 100. Mas desses, 38 estiveram bem perto. Ele teve um investimento grande na vida dessas pessoas, discipulado. E esses 38 levaram adiante. Interessante. E quem investiu em Paulo? Barnabé. Barnabé, exatamente. Barnabé, cara. Barnabé é filho da consolação. O cara que vai buscar o apóstolo Paulo, leva lá em Jerusalém. Os caras não queriam receber o apóstolo. Ele falou, não, ele é convertido. Não é? Tô a minha palavra. Esse cara veio aqui, é infiltrado. Ele vai acabar com a gente. Mas Barnabé, camarada, é o cara que investe no grande Paulo. Né? Fantástico o reino de Deus, essa multiplicação, essa multiforma. Eu e você somos frutos do investimento que alguém teve com a gente. Né? Alguém investiu em mim, alguém investiu em você. Nós estamos multiplicando isso. Amém. Vamos agradecer a Deus. Coloque em pé, queridos, vamos orar. Pai, obrigado pela manhã desse dia e por sermos lembrados que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o que transforma o homem, muda radicalmente a história, a vida, o caráter daqueles que se aproximam, aceitam e vivem o teu Evangelho. Nos ajuda como igreja a não sermos seduzidos, ó Deus, por aquilo que hoje ouvimos de um Evangelho de uma graça barata, algo que não envolva doação, renúncia, compromisso, seriedade. Nós sabemos, ó Deus, que existem muitas pessoas hoje que estão enganadas, sem realmente terem um encontro real com o Senhor, porque buscam
uma experiência, buscam experimentar algo sem essa disposição de uma transformação que só o teu Espírito opera na vida do homem, salvo, regenerado e transformado. Pai, que nós não caiamos nessa cilada, mas que possamos continuar pregando o Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Obrigado pela vida do querido pastor Maurício, sua esposa aqui conosco. Obrigado por esse escolão. Despede-nos com a tua graça, leva-nos em paz para os nossos lares. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.